Olá, QA, tudo bem? Eu sou o Fernando Papito e quero te dar boas-vindas à Cypress Masterclass, onde nós vamos aprender a criar e testar uma API usando Node.js, Express e Cypress. Eu estava meio sumido, né? Fazia tempo que eu não aparecia aqui no YouTube ou que eu não criava um conteúdo gratuito para a comunidade, mas estamos aí, firme e forte, um pouco mais gordo, mas tudo bem. Vida que segue, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos lá pro que interessa, beleza? Então, o que você vai aprender nessa Masterclass? Você vai desenvolver uma API REST com Node.js, usando JavaScript convencional, Framework Express. Vamos estruturar rotas e implementar operações CRUD basiconas, get, post, put, delete. É isso, tá? Vamos persistir dados no MongoDB, usando o framework Mongoose, modelando, né, toda a estrutura de dados bonitinha, como manda o figurino, usando o Mongoose, você vai entender como funciona, beleza? E vai testar essa API usando o Cypress, né? Quais são os pré-requisitos para essa Masterclass? Você vai precisar do Node, de preferência na versão 20 LTS. Eu uso o Visual Studio Code como editor de código, eu uso o Windows Terminal integrado ao Git Bash para eu ter ali um ambiente muito parecido com o Shell do Linux, né? Se você está usando Mac ou Linux, você usa o terminal padrão, né? Para quem está usando Windows, de verdade recomendo instalar o Git for Windows para que você tenha o Git Bash e integrar ele com o Windows Terminal. É super tranquilo, não tem segredo, né? Então vamos lá. Essa página que você está vendo aqui, que está no Notion, tem aqui meio que a receita da nossa Masterclass, pelo menos da parte inicial, tá bom? E eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. Já está aqui embaixo, já pode acessar, porque tem um prompt aqui que você vai usar para começar o desenvolvimento dessa API. Peraí, se eu tenho um prompt, então quer dizer que eu não vou, de fato, desenvolver. Não, quem vai desenvolver é a inteligência artificial. Porém, nós vamos entender cada passo, cada código que vai ser construído, e com isso você vai ter uma boa visão de como é o desenvolvimento de uma API REST usando o Node. É tranquilo, dá para aprender muito com inteligência artificial e é isso que eu quero passar aqui para você, beleza? Então vamos lá, é super importante você ter uma conta no ChatGPT. Eu já tenho a minha conta, se você não tem a sua conta, você acessa lá chatgpt.com, cria a sua continha lá, tá bom? Eu tenho aqui uma conta novinha que eu fiz especialmente para essa Masterclass, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse prompt e vou jogar lá no ChatGPT. Mas antes disso, vamos ler o prompt e entender qual que é a proposta que eu defini aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Eu vou pedir para o ChatGPT criar uma API RESTful usando Node para um sistema de cadastro de livros. E a API deve incluir as seguintes funcionalidades. Eu coloquei aqui bem básico, tá bom? Então nós temos aqui o cadastro de livros, permita que os usuários cadastrem livros informando título, autor, editora, ano de publicação e número de páginas. Todos os campos são obrigatórios. Perceba que eu não defini o tipo de cada campo. Eu só falei que eu quero um título, um autor, editora, ano e número de páginas. Olhando aqui meio que por cima, já dá para entender que o título é string, é texto, autor também, a editora também pode ser texto, e o ano de publicação e o número de páginas pode ser um inteiro. Então eu imagino que ele vá montar dessa forma para a gente, tá? E é importante aqui deixar claro que todos os campos são obrigatórios. Teremos aqui uma listagem de livros, então eu estou pedindo para implementar o endpoint para listar todos os livros cadastrados, retornando todas as informações, ou seja, o título, o autor, a editora, o ano de publicação e o número de páginas, né? Eu também quero ter uma consulta de livro por ID, pelo identificador, então eu estou pedindo aqui para criar um endpoint que permita consultar um livro específico usando o seu ID, e também quero remover um livro pelo ID, tá bom? E o banco de dados eu quero que seja usado o MongoDB. Aqui eu coloquei alguns requisitos técnicos. Vamos lá, quais são eles? Eu quero usar o Express.js, que é um framework muito popular para desenvolvimento de APIs.
e é um framework que vai gerenciar as rotas e vai fazer com que você tenha ali toda uma estrutura para ter uma API REST funcionando. É muito bacana, né? Eu quero usar o Mongoose, que é um framework muito bacana para modelar e persistir dados no MongoDB, que é um banco de dados não relacional. Eu quero um tratamento de erros e validações adequadas para todos os endpoints. E eu quero que adicione comentários no código para explicar as principais partes da implementação. Parece mágica, não é verdade? Anos atrás, isso aqui poderia ser um meme. Eu já vi meme na internet falando que desenvolvimento de software não é receita de bolo. Inclusive eu vi na semana passada, onde o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de QA critica o pessoal de negócio que acha que desenvolver software é basicamente escrever aqui uma solicitação, como a gente está vendo nesse prompt, e achar que o desenvolvedor vai entregar isso de uma forma mágica. Mas acredite, dá para fazer. O ChatGPT é uma inteligência artificial que tem recursos muito legais que te ajudam a desenvolver software e aprender com isso. Vai desenvolver perfeito com o melhor padrão de projeto? Óbvio que não, mas dá para aprender muita coisa e dá para ser muito produtivo com isso. Um desenvolvedor consegue acelerar muito o processo de desenvolvimento através da inteligência artificial. Eu vou pegar aqui todo esse conteúdo, todo esse textão, tirando aqui o prompt, não precisa pegar o título prompt, vou copiar essa informação e vou colar aqui no ChatGPT. Olha só o que vai acontecer. Mandei para o ChatGPT. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Passo 1. Configuração do projeto, cria uma pasta. Então ele está falando aqui toda a receita de bolo, ele está trazendo toda a receita de bolo para eu fazer com que isso aqui aconteça. Eu vou seguir essa receita. Se vai funcionar, eu não sei. Se funcionar de primeira, show de bola. Se não funcionar, nós vamos ajustar e fazer funcionar. Porque perceba o seguinte, já está acelerando aqui, ó. Olha como ele acelera o processo de criação. Olha que bacana, eu já tenho aqui muito código, eu já tenho aqui muita coisa legal que vai acelerar, né? E muita gente desenvolve software começando pelo um get started que está na documentação, ou pega um código que está lá no Stack Overflow, ou no blog, ou no GitHub de alguém, e não começa do zero. Isso é normal, né? É comum isso acontecer no mundo da tecnologia. E aqui no ChatGPT eu já consigo ter uma estrutura básica para eu fazer alguma coisa, sair do zero e evoluir essa estrutura à medida que eu vou me envolvendo com ela, testando e validando se esse software que eu estou desenvolvendo com o ChatGPT realmente faz sentido e vai agregar o valor que eu quero, beleza? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Terminou, né? Finalizou aqui. Agora você pode testar a API usando ferramentas como Postman ou diretamente em seu código front-end. Beleza. Vamos lá. Vamos começar lá do comecinho para a gente ver se realmente... Antes de começar a executar a receita, deixa eu passar aqui por todos os steps que foram construídos para eu ver se faz sentido, tá bom? Então aqui ele está pedindo para eu criar uma pastinha chamada livro API, beleza, pode seguir assim. Iniciar um projeto Node com o comando npm init-y, ele vai criar um arquivo chamado package.json, que vai ser o nosso arquivo de dependências do nosso projeto chamado livro API, beleza? Show! Depois a gente instala o Express e o Mongoose, perfeito. Cria a pasta src, que quer dizer Source Code, e cria dentro dessa pasta, ó, acessa a pasta com o comando cd, e o touch é para criar arquivos. Com o comando touch eu vou criar o app.js, routes.js e models.js. Você vai entender o que são esses arquivos mais para frente. Beleza. Criação do modelo do livro. Então ele criou aqui uma modelagem, ó. Ele criou um arquivo chamado models.js, ou melhor, aqui em cima eu criei o arquivo models, né? Aqui ele criou o conteúdo do arquivo para eu armazenar nesse arquivinho models. Inclusive ele está falando aqui, ó, no arquivo models, defina o modelo para os livros, com esse código aqui. Então o que a gente tem aqui, ó? A definição do esquema. Eu tenho título, que é obrigatório. Lembra que lá no prompt eu pedi para que todos os campos fossem obrigatórios, e realmente, ó, required true para todos os campinhos. Isso é muito legal, né? Então o título é string, autor é string, editor é string, como eu havia
previsto, né? Ano de publicação e número de páginas são number, ou inteiro, tá bom? Beleza. Aqui ele vai criar uma constante que vai implementar uma model chamada livro, com esse esquema que foi definido aqui através da classe Mongoose esquema que foi instanciada nessa constante. Então, é importante saber um pouquinho de programação, só um pouquinho, tá? Depois a gente faz um module exports aqui para exportar, para eu poder importar isso em outra camada. Show, muito legal. Depois nós temos aqui configuração do Express e conexão com o MongoDB. Ele está falando para a gente abrir o arquivo appjs e fazer essa implementação aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem segredo, né? Mas o que esse código faz? Ele vai fazer um require no Express, que é o framework, no Mongoose, que é outro framework para acessar o Mongo, vai fazer um require no arquivo de routes, que a gente ainda não viu, mas tudo bem. Vai criar aqui o app, né, que é a aplicação do Express, e depois ele vai fazer uma conexão com o MongoDB. Aqui ele vai passar uma string de conexão localhost. Então eu posso instalar o MongoDB localmente no meu computador, vou lá no site do MongoDB, faço o download e instalo esse servidor, posso instalar com Docker ou posso criar uma conta no site oficial do MongoDB e ter ali uma infraestrutura, né? Eu ter um cluster gratuito do MongoDB. É o que nós vamos fazer porque economiza a infraestrutura local, né? E é super prático. Então aqui nós temos o código que recebe a string de conexão para conectar no banco de dados. E aí a gente tem aqui um tratamento de erro, ó. Se der tudo certo, ele vai falar aqui pra gente que está conectado. Se der algum errado, se cair no catch, isso aqui é tipo um try catch, ele vai falar aqui pra gente que deu erro e vai trazer o motivo do erro pra gente poder analisar e tudo mais, né? Além disso, ele passa aqui, ó, dois argumentos que é o new URL parser, true, verdadeiro, e use unified topology, true, topologia unificada, verdadeiro também, né? Se eu não me engano, isso aqui não é mais necessário nessa última versão do Mongoose. E aí ele vai trazer mensagem de warning, se trouxer a gente analisa e faz a correção. Tá vendo? Ele não é perfeito, mas a gente consegue sair do zero, o que é muito legal, tá bom? Depois ele vai criar um middleware, aqui ó, app use express.json. O que é esse middleware? Para permitir JSON nas requisições. Tá bom? Então, se eu quiser trabalhar com a representação JSON, eu preciso criar esse middleware e esse código faz isso. Depois ele cria a rota API, ó, API routes, pegando o arquivo de rotas que foi importado aqui em cima, que ainda nós não vimos, mas já tem a estrutura pronta. Aqui ele define que a API vai ficar na porta 3000, provavelmente nós vamos mudar essa porta. E aqui ele usa o app listen para iniciar o servidor, onde esse servidor vai ficar o tempo todo online, ou pelo menos o tempo todo que eu estiver em execução com esse projeto Node, né, com esse arquivo Node, ouvindo na porta 3000 para receber requisições na rota API. Tá vendo? Show de bola! Depois nós temos aqui a implementação das rotas. Então nós temos aqui um arquivo de rota, que tem aqui ó, a importação do Express, ele importa a modelagem de dados que foi construída lá em cima, que está na constante livro, e importa o router do framework Express. Aí ele define o seguinte, ó, router.post. Então ele está definindo uma rota, um endpoint, um método HTTP post que vai receber uma requisição através da rota livros, do endpoint livros. E aí ele espera receber o quê? No corpo ele espera receber título, autor, editora, ano de publicação e número de páginas. Então, no corpo eu tenho que mandar essas informações, porque é o que ele vai pegar aqui e armazenar nessas constantes para tentar cadastrar um livro no banco de dados. E aqui ele tem um tratamento de erro super simples, mas muito funcional. Ó. Se o título tiver nulo, né? Se o autor tiver nulo, ou se a editora tiver nulo, ou se o ano de publicação tiver nulo, ou se o número de páginas tiver nulo, ele vai retornar um status code 400 e uma mensagem de erro falando que todos os campos são obrigatórios. Ele seguiu exatamente a receita de bolo, né? Eu falei que todos os campos são obrigatórios, ele fez exatamente isso. Se eu tivesse falado para ele montar uma mensagem de campo obrigatório por campo, ele teria feito aqui vários ifs. Mas aqui ele está fazendo um if só, validando todas as constantes que são representadas pelos campos, né, em um único bloco de código, né? É uma validação simples, mas funcional. Vou deixar assim porque ficou bom,
tá? E aí depois o que, que ele faz aqui, ó? Passou pela validação, ou seja, todos os campos foram preenchidos, independente do tipo. Então perceba o seguinte, que não tem aqui um tratamento para verificar se o ano e o número de páginas são do tipo numérico. E se eu passar qualquer coisa, pode dar ruim, não é verdade? Ah, mas a gente tem a modelagem de dados garantindo isso aqui, ó. A modelagem de dados garante que o tipo aqui é numérico, número de páginas também é numérico, e aqui são do tipo string, ou seja, texto. Então, será que ele vai conseguir validar isso de forma efetiva? Não sei, só testando para a gente saber, não é verdade? Então, vamos deixar para a gente resolver isso com o Cypress depois, beleza? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, passou pela validação, a gente cria a constante livro, que é uma nova instância da classe livro, que foi importada aqui em cima, né? Ou melhor, da model livro, né? Como se fosse o instanciamento de uma classe, né? Na verdade, a model livro, ela é uma classe, tá? Então a gente está instanciando essa classe livro, passando aqui como argumento todos os campos que foram recebidos aqui, ó, no corpo da requisição post, tá vendo? E aí passando por esse código, o que a gente tem aqui? A gente tem um await, que é o que? Vamos aguardar até que livro.save seja executado. O que é o livro.save? Ele vai pegar tudo isso aqui, todas as informações, vai criar um objeto chamado livro, um objeto do tipo Mongoose, e vai salvar no banco de dados. Se der tudo certo, ele vai retornar 201, que é o código de status que fala que a execução foi processada com sucesso, e que alguma coisa foi salva lá no servidor, lembrando que isso aqui é uma API que roda no servidor e tudo mais, né? E aí ele devolve o próprio livro, que é o que? O objeto Mongoose que ele criou aqui em cima. Então, nessa etapa do código, ele ainda não salvou nada no banco, ele só criou um objeto com a estrutura seguindo a modelagem de dados. Quando ele salva, ele devolve esse objeto aqui para você ver o resultado, né? E se porventura ocorrer algum erro, diferente do erro que foi tratado aqui em cima, ele retorna status code dos 500. Veja o seguinte, a gente tem aqui um try catch, que na programação é assim, tenta fazer isso, que é o esperado. Se der qualquer problema, mostra aqui uma exceção. Então ele colocou o erro 500, por quê? Porque o erro 500 é um erro que não foi mapeado. Esses erros de campos obrigatórios, eles foram previstos, eles foram mapeados, né? Eles foram, é uma regra que foi implementada pelo desenvolvedor, que no caso é o ChatGPT, mas não tem problema, foi a inteligência artificial que fez, mas não deixou de assumir ali um chapéu de desenvolvedor, beleza? Então, se qualquer erro desse tipo aqui ocorrer, retorna 400, que é um código de status onde o erro que está ocorrendo é porque quem está consumindo a API está passando alguma informação incorreta. Mas se acontecer qualquer outro erro que não foi previsto aqui dentro desse bloco de código, ele retorna 500, beleza? E aí ele mostra essa mensagem aqui para a gente, tá bom? Fechou. Eu colocaria o error aqui também para eu poder ter um trace. Não, o ChatGPT não colocou, mas eu colocaria porque fica melhor e é provável que façamos isso, tá? Vamos para a próxima rota, a rota get. Então temos aqui router.get no endpoint livros, na rota livros, né? E aqui o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai criar a constante livros, fazer aqui uma chamada na modelagem, na model livro, chamando a função find, que é me dar os livros que estão cadastrados. Pode retornar alguma coisa ou pode retornar uma lista vazia. Por isso que ele não tem aqui um código muito complexo, porque é uma implementação muito simples, né? E aí ele retorna o resultado aqui. Se retornar um objeto correto, conforme a modelagem de dados, ele vai trazer aqui o status code 200. E detalhe, perceba aqui que ele não está devolvendo o status code, não tem aqui um res.status, como você viu lá em cima. Por quê? Porque aqui, como é uma requisição simples, como é uma consulta que pode retornar uma lista vazia ou não, ele espera que o resultado sempre seja 200. Se porventura alguma coisa diferente disso ocorrer, ele vai cair no tratamento de exceção aqui embaixo, tá bom? Que também poderia ter o trace aqui devolvendo o valor de erro. Vamos resolver isso também, beleza?
Bom, temos aqui ó, a consulta de livro por identificador, então ele montou aqui /livros/ID, onde ele entende que esse ID é o objeto que vai ser passado como identificador lá do banco de dados no endpoint, e ele vai pegar esse valor através de REC params ID. REC params ID. Se eu passar aqui ó, o valor code, se eu editar, não dá para editar porque eu não estou no Visual Studio Code, mas se eu criasse esse ID como code, o nome do parâmetro que eu precisaria capturar ia chamar code aqui também. É interessante você entender isso, tá? Então vamos lá. Ele vai pegar aqui o ID, vai fazer uma busca lá na modelagem de livros, lá na model de livros, find by ID, passando o ID. Se retornar com sucesso, ele devolve aqui, ó, status 200. Não passou status code, vai retornar 200. Se retornar com sucesso, vai devolver o livro que foi buscado pelo ID, que foi consultado pelo ID. Se livro for nulo, ele devolve um 404 falando que o livro não foi encontrado. No JavaScript, se você fizer um if colocando uma exclamação, ele entende que é para verificar se esse objeto está nulo ou indefinido, se ele não existe. Então, se ele não encontrar um livro lá no banco de dados pelo identificador que foi passado, ele retorna 404. Se ele encontrar, ele devolve aqui, ele não cai nesse bloco de verificação e devolve aqui o valor certinho para o usuário. Se qualquer coisa aqui que acontecer, se ocorrer aqui algum problema que não foi previsto, ele vai retornar 500 falando que deu erro ao buscar livro, beleza? Depois nós temos aqui o delete, que é muito parecido com o get pelo identificador, né? A diferença está na operação. Aqui ele vai fazer um find by ID and delete, passando o identificador, né? Então aqui ele tem aqui, ó, o método HTTP delete implementado. A rota é igual à rota do get pelo ID. Tá vendo aqui? A rota é igual, só muda o método HTTP. E aí ele chama aqui na modelagem a função find by ID and delete. Então ele vai buscar pelo identificador e também vai excluir essa informação. Se não encontrar, retorna livro não encontrado. Se porventura encontrar, ele devolve aqui ó, a mensagem livro removido com sucesso e o status code também será 200. Beleza, depois ele dá um exports aqui na rota que foi criada com todas essas funções, né? Que foi implementada com todas essas funções. E aí ele vai aqui para o passo 5, que é iniciando a API. Você executa o comando node, uma vez que você tem o node instalado, apontando para o arquivo app.js, e aí a API vai estar disponível na rota, na porta 3000. Então não é difícil, é simples, né? E o ChatGPT já adiantou muita coisa para a gente, não é verdade? Mas antes da gente fazer essa implementação, eu quero só falar um outro ponto super importante aqui, que é do Framework Express. Eu acabei não comentando sobre isso e é muito importante. Sempre que você define uma rota que vai implementar um método HTTP, seja post, seja put, que é de atualizar, que não tem aqui, get, que é de obter, ou delete, que é de remover, ou outros, entre outros, sempre que você implementa um método HTTP, você recebe aqui REC e RES. REC é a request e RES é o response. Então, sempre que você quiser pegar informações da requisição, você pega no objeto REC, e quando você quiser fazer uma devolutiva, que é obrigatória, você vai devolver no response. Então, veja aqui ó, que rec.body é o que? O corpo da requisição, onde ele vai pegar cada campinho para verificar se foi ou não preenchido para poder salvar o livrinho. E uma vez que deu certo, ele vai fazer um res, o que é um response, para devolver a informação. Isso aqui é um padrão para todos os demais, para todas as demais implementações. Ó, todos têm rec res. Ó. O get tem rec res, né? Aqui ele está usando só o res, não está usando nada da requisição. Aqui no get by ID, consulta do livro pelo ID, tem o rec res também, e aqui ele pega o params, que é o parâmetro que vai na rota, não no corpo, e ele pega o que? O ID, porque é o que foi definido na definição da rota, na configuração da rota, e assim também no delete, tá? É um padrão do Express. Vamos colocar para funcionar? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu Windows Terminal, por padrão ele vem com o PowerShell, mas como eu instalei o Git Bash, na instalação eu marquei para configurar o Windows Terminal para usar o Bash, né?
Se você clicar aqui nessa setinha, você vai ver o Git Bash, que é o que eu quero. Uma vez que eu estou no Windows, eu vou iniciar a criação da estrutura de arquivos e pastas através da raiz do meu disco, ou seja, do C2 Não vou criar nada dentro do desktop ou do Documents, porque pode dar problema, porque o Windows tem uma limitação de caracteres. Se você está no Mac ou no Linux, você não tem essa limitação, então crie a sua estrutura onde você quiser. Mas se você está no Windows, eu recomendo digitar o comando cd /c/ e começar a partir do C2. Na sequência, eu vou criar uma pasta chamada Master Class, ou melhor, vou chamar de Papito Master Class. Vou acessar essa pasta, Papito Master Class, e aí eu vou criar mkdir livro-api, seguindo a nossa receita aqui no ChatGPT, ó, livro API. Vou acessar a pasta e vou executar o comando npm init. Então eu volto aqui para o terminal, vou acessar livro API e vou digitar npm init -y para criar o nosso arquivo de dependências. Então ele já está executando, já criou esse arquivo, né? Ele pega o nome da pasta e adiciona no nome do projeto, ó, livro API. Isso é muito legal, tá bom? Vamos digitar code espaço ponto para abrir o Visual Studio Code com a pasta livro API como um espaço de trabalho, mas deu ruim. Falou aqui que o comando code não foi encontrado, provavelmente porque eu instalei o Visual Studio Code e não reiniciei o computador e ele não atualizou as variáveis de ambiente. Não tem problema, eu já abri aqui a ferramenta manualmente, né? Vou clicar aqui no File, Open Folder, e aí eu vou navegando até a nossa pastinha, ó. C2, Papito Master Class, livro API, uma única vez, clica só uma vez e dá um Select Folder, ele já abre aqui como Workspace, vou dar um Trust aqui, e aí nós temos o arquivo package.json, que é o nosso arquivo inicial do projeto, né? Bom, eu não gosto desse tema padrão do Visual Studio Code, eu não gosto. Então eu vou clicar aqui no Extensions, e aqui nesse Marketplace eu vou pesquisar pelo termo Atom, ou melhor, vou pesquisar pelo termo OneDark Pro. Teclando Enter, ele vai trazer alguns temas para a gente. Eu vou instalar esse aqui, ó, OneDark Pro, que é quase 5 estrelas, né? Instalando esse tema, ele vai ficar com as cores parecidas com a do Atom, que eu particularmente gosto. E aí eu vou selecionar essa paleta de cor aqui, ó, OneDark Pro Darker. Selecionei, beleza, agora está com uma cor que para mim é muito agradável. Além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, Atom Material Icons. Vou colocar os temas de ícones do Atom através dessa extensão aqui, tá? Clico em Install, ela vai fazer a instalação bonitinho, vai baixar da internet, né? Beleza, tá instalando, demorando um pouquinho, mas tudo bem, ok. Aí eu clico aqui nessa opção, posso clicar aqui também, voltou, não tem problema. E aqui eu clico em Activate, beleza, agora eu tenho esse tema de ícones. Veja que já mudou o ícone do arquivo package.json e agora eu vou ter aqui um padrão visual muito elegante para eu poder trabalhar e tudo mais, beleza? Bom, voltando aqui para nossa receitinha de bolo, temos que executar esse comando, npm install express mongoose. Já vou copiar o comando aqui, venho no terminal, vou colar, teclando Enter, ele vai fazer a instalação desses dois frameworks para a gente. Está instalando, show de bola, foi super rápido. Volto para o VS Code, veja que ambos foram adicionados aqui na seção de dependências, nessas versões que você está vendo aqui, tá vendo que legal, né? E temos agora a pasta Node Modules, que é onde nós temos o download das dependências para fazer o nosso projeto funcionar bonitinho e tudo mais, tá bom? Muito bom. Voltando para a receitinha, vamos executar o comando mkdir para criar a pastinha src. Então eu vou copiar aqui o comando, não precisa, né? Um comando tão simples. Deixa eu limpar a tela com clear, mkdir src, vou acessar src, vou digitar touch e vamos criar os seguintes arquivos, app.js, routes.js e models.js. Eu posso fazer isso pelo Visual Studio Code, mas eu vou usar aqui a linha de comando, porque a gente aprende a trabalhar com linha de comando, que é muito legal. app.js, models.js, routes.js. Teclando Enter, criou os 3 arquivos. Voltando aqui, dentro de src, temos aqui os arquivinhos bonitinhos. Deixa eu só ver se eu fiz certinho. É isso mesmo, routes e models. Só inverti a ordem aqui, mas aqui a ordem dos fatores não alteram o produto. O importante é que os 3 arquivos foram criados bonitinho. Beleza?
Agora eu vou pegar aqui o conteúdo de models, vou copiar, vou colar no arquivo models, Ctrl+C, Ctrl+V, salvei para não perder informação, volto aqui para a receitinha, vou pegar o conteúdo do app.js, também vou colocar aqui no arquivo app, Ctrl+C, Ctrl+V, e por fim, vou pegar aqui o routes, né? Falar com o inglês mais bonitinho, né? Apesar que meu inglês não é muito bom, mas tudo bem, né? Deu para entender. Então, olha só que legal, temos aqui a estrutura funcionando, né? Ou melhor, temos a estrutura definida. Se vai funcionar, aí são outros 500, não é verdade? Para executar, eu preciso vir aqui e executar esse comando, ó, node src app.js, mas eu não quero ficar rodando esse comando para executar a nossa API. Então eu vou copiar esse comando e vou acrescentar aqui no package JSON, dentro de scripts, eu vou colocar aqui, ó, o script chamado dev, ou melhor, start, aspinhas duplas, e vou colar o node src/app.js, está dando erro de sintaxe, porque isso aqui é um arquivo JSON, eu preciso colocar uma vírgula quando eu passo um novo objeto aqui, um novo campinho, tá bom? Ctrl S, beleza, agora nós temos um script chamado start, que é um atalho para a gente não ter que escrever tudo isso aqui, beleza? Bom, vamos testar? Então a gente vem aqui no terminal e digita npm start, que é para rodar o script que vai executar node app.js, beleza? Como o node aqui foi instalado pela primeira vez, eu vou dar um permitir aqui, beleza? A aplicação subiu na porta 3000, mas está dando aqui um erro, ó. Ele está falando que use new URL parser está deprecado, né? Está como é que é a tradução de deprecado? Não é deprecado que fala. Esqueci a palavra. Ai, meu Deus. Descontinuado, né? Então esse recurso está descontinuado, a gente resolve isso depois. Tá bom? Mas ele também está falando que o Unified Topology também está depreciado, né? Mas ele está dando um erro também aqui, ó, erro ao conectar no Mongo, ó. Esse aqui é o principal problema. Ele está dando um erro ao conectar no banco de dados. Por quê? Porque não tem banco de dados instalado. Eu não instalei o Mongo, eu não tenho o MongoDB instalado nesse computador. E também nem vou instalar, porque eu vou usar o recurso na nuvem. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl C para tirar a nossa API do ar, só para não ficar consumindo recurso de hardware, né? E lá no navegador eu vou acessar mongodb.com. Esse aqui é o site oficial do MongoDB. Eu posso criar uma conta aqui e criar um cluster gratuito para eu trabalhar. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e faço um sign-in ou um try free para fazer um sign-up. Não precisa pagar. Bom, uma vez que você está logado na sua conta do MongoDB, independente do tipo de autenticação, é importante você vir aqui para a página de organizações. Se você está criando uma conta pela primeira vez, ele já vai pedir para você criar uma organização, né? Só que aqui eu vou criar uma nova organização. Então eu clico aqui nessa opção, View All Organizations, Create New Organization. Qual que vai ser o nome dessa organização? Vai ser Papito Dev. Por que eu vou colocar Papito Dev? Porque agora o meu novo site é papito.dev. Por que esse site chama Papito Dev? Porque eu virei dev? Não, é porque o domínio dev é bacana, era o único domínio que eu achei disponível, porque eu queria um domínio curtinho, então eu dei o nome de Papito Dev e vai ficar assim em todas as minhas redes sociais. Eu achei bacaninha, mas eu não sou dev, eu sou QA, beleza? É só as redes sociais que estão assim por causa do domínio, beleza? Então, voltando aqui para o MongoDB, vamos criar a organização Papito Dev. Aqui você vai deixar MongoDB Atlas e aí você vai clicar em Next. Depois você clica em Create Organization. Tudo padrão, tá bom? E aqui você vai criar um projeto, New Project. Esse projeto vai chamar livro API. E aí aqui em tags você não precisa colocar nada, se você não quiser, não tem problema. Aqui você clica em Create Project, padrãozão, não tem segredo, tá? Deixa tudo padrão mesmo. Beleza, ele vai criar um projeto chamado livro API. Aí você vem aqui e clica em Create para criar um cluster de banco de dados. Qual que vai ser aqui o nome do cluster? Vai ser livro API também. Livro API, e você pode escolher aqui o data center. Ele pode ficar na AWS, pode ficar no Azure.
ou pode ficar no Google Cloud. É importante que você escolha a opção gratuita, que é o M0, tá vendo? Free, não precisa pagar nada, é um ambiente compartilhado, mas vai te dar uma performance muito bacana para questões acadêmicas. É para estudo, ó, for learning, beleza? Para explorar e para estudar, então é isso mesmo. E aí, vamos deixar aqui a AWS, que é o que eu tenho costume de usar. Ele já está trazendo aqui a região de São Paulo, porque eu estou em São Paulo, você pode escolher a região que você quiser. E aí você clica aqui em Create Deployment para ele criar aqui para a gente um cluster com toda a estrutura de dados e tudo mais, né? Bom, ele vai pedir aqui para a gente criar um usuário que vai acessar o banco de dados. Eu vou colocar aqui DBA, né, para seguir aqui a tradição, e a senha vai ser, sei lá, vou deixar uma senha muito simples. Papito123. Dica, não coloque arroba na senha. Se você colocar arroba na senha, a API não vai conectar. Se você quiser criar uma senha robusta, super chique, não tem problema, mas não coloque arroba, porque vai dar problema, beleza? Clica aqui em Create Database User, beleza? E aí depois você vai clicar aqui em Choose Connection Method, você vai escolher Drivers, Mongo não, né? Node.js já vem por padrão, e aí você clica aqui em... Cadê? É isso mesmo, ó. Cadê aqui? Beleza. Ué, cadê? Mudou, né? Então vamos clicar no Done pra gente ver. Mudou, essas coisas ficam mudando tanto, já tá diferente da última vez que eu usei, né? Mas ele tá criando o cluster, ele ainda não tá pronto, não tem problema. Aquelas só foram algumas configurações adicionais que ele já foi pedindo, mas daqui a pouco o cluster vai ficar disponível e nós vamos poder usar uma string de conexão na nossa API para fazer ela funcionar, persistir dados e tudo mais, né? Eu vou dar um refresh aqui para ver se já deu certo, se já está funcionando, né? Que às vezes um refresh resolve, mas não, ele está falando aqui, ó, que o meu deployment ainda está em provisionamento, acho que é isso, né? Então vai ter que aguardar, eu vou dar uma pausa aqui na gravação e assim que estiver pronto a gente retoma, beleza? Processo finalizado, agora nós temos o cluster livro API. Clica aqui em Connect, escolhe a opção Drivers, Node.js, e agora sim ele vai trazer a string de conexão. Naquele momento ele não trouxe porque o cluster ainda estava em construção, ainda não tinha o endereço, não tinha as demais informações para poder gerar uma string de conexão. Por isso que não deu certo, eu fiquei meio confuso. Mas agora que o cluster está pronto para uso, ele consegue mostrar aqui para gente a string de conexão que vai ser usada na aplicação. E a título de curiosidade, se você vier aqui em driver, você pode trocar, por exemplo, para Golang, aí ele vai trazer uma string de conexão que funciona com o Golang. Tem aqui driver para o Node puro, para PHP, para Python, Ruby, Rust, entre outras tecnologias. Mas no nosso caso é Node para a gente pegar a string de conexão certinha. Copia essa string de conexão, vem aqui no código, abre o arquivo appjs e troca aqui, ó, pela padrão que foi gerada pela inteligência artificial. Fazendo isso, nós já temos aqui meio caminho andado. Por quê? Porque eu preciso definir usuário e senha. O usuário já está aqui, ó, DBA, tá vendo? A senha que eu vou colocar aqui, ó, tirando esse exemplo aqui, que é abre e fecha, sinalzinho de menor e maior, e dentro DB Password. Um placeholder, vamos trocar isso aqui por Papito123. Eu acho que foi isso que eu defini, me deu branco. Mas se der ruim, a gente refaz a senha, beleza? E aí nós temos esse endereço aqui, ó, que é o do nosso cluster, ó, que é o do servidor do MongoDB, livro API, d4di.mongodb.net. Aqui ele tem alguns argumentos importantes e aqui ele tem um app name que é livro API. Algumas informações de rastreabilidade e tudo mais, né? Beleza, vou salvar o arquivo, Ctrl S, venho aqui no terminal. Vamos executar mais uma vez npm start para a gente ver o que vai acontecer. Erro ao conectar no MongoDB, bad auth, authentication failed, porque eu digitei a senha errada. Então, provavelmente foi isso, tá? Porque eu não lembro a senha, que eu coloquei, eu acho que foi Papito minúsculo. Papito123, eu acho que foi isso. Ctrl C não, Ctrl S para salvar. Volto aqui no terminalzinho e vamos executar npm start de novo.
agora ele conectou no banco. Olha que bacana, conectado ao MongoDB, respondendo na porta 3000. Mas ainda tem essas mensagens aqui de alerta. Isso aqui não é erro, isso aqui é alerta, tá? Porque a aplicação está funcionando bonitinha e tudo mais, beleza? Vamos resolver isso agora? Então eu vou apertar Ctrl C, tira a aplicação do ar, vem aqui no nosso código e eu simplesmente vou tirar, deixa eu tirar aqui o explorador, vou tirar esses parâmetros aqui que está sendo passado em um objeto. Vou deixar assim, ó, só que eu vou colocar o then aqui embaixo, vou formatar o código para ficar bonitinho, beleza, salvei. Venho aqui no terminalzinho de novo e vou executar npm start, agora ó, agora tá top, agora tá online, não tem nenhum erro, tá funcionando. Eu não sei, né? Tá no ar, se tá funcionando eu não sei. Vamos fazer mais um ajuste? Eu vou tirar do ar de novo e agora eu vou colocar na porta 5000. Vamos trabalhar com essa portinha aqui, 5000, beleza? Salvei o arquivo, volto para o terminalzinho, npm start, tudo certo, funcionando na porta 5000, beleza? Show! Vou vir aqui no Visual Studio Code, vou clicar em Extensions e vou buscar aqui por Postman. Olha que da hora! Eu consigo usar o Postman dentro do Visual Studio Code. Nem preciso instalar a ferramenta porque existe uma extensão que traz toda a estrutura do Postman dentro do Visual Studio Code e é muito chique, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Ó, instalou, já mostrou aqui pra gente o iconezinho para acessar o Postman, né? Ele vai pedir para eu criar uma conta. Eu vou criar uma conta, né? Vou logar aqui com a minha conta. Eu vou criar uma nova conta. Então eu vou clicar em cancelar, cancel aqui, create account. Vou clicar em open, ele já vai aqui para a página do Postman. E aí eu vou criar uma nova conta aqui. Vou colocar o e-mail papitodev@protonme, que é um e-mail que eu estou usando para os meus novos projetos. O meu username vai ser papitodev, não sei se já tem, se tiver a gente vai ter que criar outro. Digito a minha senha aqui, não quero receber atualizações, beleza, stay sign in, create free account, vou criar minha conta, beleza. Se quiser criar conta com o Google aqui, tranquilo, beleza. Já tenho aqui uma conta muito legal criada no Postman. Vou voltar aqui para o VS Code e aí, olha só que legal, já liberou aqui a ferramenta para eu poder usar. O legal de criar uma conta, eu não achei ruim ele obrigar a criar uma conta, porque toda a estrutura que eu montar aqui no Postman dentro do Visual Studio Code, qualquer collection que eu criar, vai ficar salva na nuvem, e aí se eu formatar o computador, se eu for para outra máquina e tudo mais, e logar de novo, eu consigo ter acesso a esses projetinhos, essas collections. Então isso é muito legal, né? Beleza, vou criar aqui, ó, vou usar esse My Workspace mesmo, vou criar uma collection chamada Livro API, vou só renomear aqui para Livro, rename, Livro API, belezinha, venho aqui e vou adicionar uma request que vai ser do tipo get, né? E aí eu vou passar o que, ó, /livro. E aí para qual endereço? HTTP, sem o S, localhost na porta 5000 /livro. Aqui o nome dela não vai ser /livro, não, vai ser Livro API, que é o nome da collection, vai ser get, vou deixar em português, né? Obter livros, no plural, porque a rota sem o ID traz uma lista de informações, né? No caso, uma lista de livros. Bacana. Vamos clicar em send, e aí ele vai trazer esse erro aqui, ó, 404 not found, podemos tratar, mas ele está falando que essa rota não existe, que esse endpoint não existe. Esse endpoint não existe e tal, por quê? Vamos dar uma olhada, né? Vamos voltar lá para o código para a gente ver por que não existe. Clica aqui em routes, porque é livros no plural. Beleza, então eu venho aqui no Postman dentro do Visual Studio Code, vou abrir de novo e vou mudar aqui para livros no plural. Vou clicar em send e ainda assim continua não funcionando, ó. Não rolou, não deu bom, né? Por que não deu bom? Vamos descobrir. Então eu vou vir aqui no routes.js. Realmente o get aqui é livros, tá certo, né? Mas já sei o que pode ser. Aqui ele implementou a API. Então quando ele pegou o arquivo de rotas, que tem essas rotas implementadas, que são as rotas de livros, né? Ele implementou aqui, ó,
com uma subrota. Então tem que passar /API /livros, senão não funciona. Se eu passasse só routes, assim, aí ia funcionar. Mas vamos deixar o padrãozinho aqui, que fica chique, né? Ó, /API, routes. Beleza? Ctrl S aqui para salvar, para eu não perder a informação, porque eu editei só para te mostrar, né? E aí, voltando aqui para nossa request, a gente muda aqui para /API, /API /livros. E aí eu vou clicar em Send. Show, 200, da hora. A API está funcionando. Vamos lá no terminal para ver se deu erro. Não deu erro, olha que legal. 0 erros, está funcionando bem. E por que está dando certo? Porque ele está trazendo aqui para a gente, ó, o status code 200 e uma lista vazia. Se a lista está vazia, quer dizer que ele está indo no banco, onde não tem nenhum livro cadastrado, e está trazendo uma lista vazia, mas a API está funcionando, o comportamento está correto. Poxa, mas se não encontrou nada, não deveria ser 404? Não. Quando é uma rota que traz uma lista de dados, o status code é 200 e a lista vem vazia. O programador que vai consumir essa API para uma aplicação web, para uma aplicação para Android ou para iOS, ele tem que entender que a lista veio vazia e tratar essa informação. Beleza? Bom, então eu vou salvar essa rota que está muito legal e aí eu vou criar uma nova rota. Ó, New Request. Essa nova rota vai ser cadastro de livros, livro no plural, no singular, né? E aí vai ficar assim, ó, http localhost na porta 5000 /API /livros no plural, e aí vai ser post, o método HTTP. Aqui no body eu vou escolher a opção raw. Ao invés de text, eu vou mudar para JSON e vou criar aqui um JSON seguindo a modelagem de dados que foi definida ao construir a minha API. Título, autor, editora, ano de publicação, número de páginas. Mas eu tô com preguiça de criar essa massa de teste. Tô com preguiça. Então, eu vou vir aqui no ChatGPT e vou falar para ele: faça uma massa de testes no formato JSON para eu testar no Postman. E ele foi além do que eu esperava, né? Ele criou a massa aqui, ó, o Senhor dos Anéis, criou bonitinho aqui o body, né? Mas ele criou outras informações aqui, como o resultado esperado, entre outras coisas, né? Eu não preciso dessas informações, ele criou outras massas, uma massa para eu testar o get, uma massa para eu testar o get pelo identificador, ele criou massa para eu testar as outras rotas também, né? Ficou um pouco complexo, eu não queria tudo isso não, né? Mas tudo bem, não tem problema. O importante é que eu tenho aqui a informação principal, ó, que é a massa com a modelagem certinha. Então eu vou copiar só o que eu quero e vou colar lá no post, ó. Ctrl A para selecionar tudo e vou colar já com o formato certinho, beleza? Vou clicar aqui no botãozinho Beautify para ele formatar, beleza? E aí eu vou clicar em Send. Retornou 201 e trouxe o objeto com o ID. Olha que da hora! Trouxe o objeto com o ID, então ele cadastrou o livro para mim certinho. Da hora, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o Obter Livros, vou clicar em Send, e agora ele fez o get e retornou o livro que foi cadastrado através do post, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse get e vou duplicar esse get, vou pegar aqui a cópia e vou renomear para obter um único livro, e aí eu pego aqui o identificador que foi usado ao cadastrar esse livro e vou passar aqui na rota, porque foi assim que foi desenvolvido. E aí, fazendo send, ele traz para mim, olha que bacana, ele traz para mim o livro que foi obtido pelo identificador. Olha que bacana. Veja que ele não traz uma lista, ele não traz um array, não está dentro de colchetes, ele traz um objeto simples. Então, se eu passar um identificador que não existe, ele vai trazer 404, que é o que estava previsto ao construir essa API. Bacana, não é verdade? Para finalizar, eu vou vir aqui, ó, e vou... tem que mudar aqui, né? Tem que corrigir aqui, ó. Eu coloquei obter, não é obter, é obter.
Beleza, vou salvar. Vou aproveitar e salvar o cadastro também, né, para a gente não perder a informação. Agora eu vou pegar o obter o único livro, vou duplicar, vou pegar a cópia, vou renomear para remover um livro, e aí eu vou salvar aqui só para não perder, né? Beleza, show. Vou mudar aqui, ó, de get para delete, e aí eu vou fazer um send. Vai retornar 404, por quê? Porque o ID está incorreto. Então eu vou lá no get de lista, vou pegar o identificador aqui bonitinho, Ctrl C, vou lá no remover, vou trocar agora pelo ID correto, vou clicar em send, livro removido com sucesso. Vou salvar essa requisição para não perder, volto aqui para o obter, send, não trouxe nada. Tenho a API funcionando com as 4 operações fundamentais. Detalhe, eu não criei a API, eu não codifiquei ela do zero. O ChatGPT me ajudou a criar essa API. Tem gap? Tem. Tem bug? Com certeza. Tem coisa para melhorar? Muita coisa. Mas eu saí do zero de uma forma mágica. É mágica, tudo bem, é tecnologia, mas deu para entender a analogia, né? Isso que é legal. Eu consegui sair do zero. E eu, como QA, já aprendo muito com isso aqui. Dá para aprender muito. Né? Antes de você testar uma API, é importante você entender a anatomia de uma API, independente da linguagem de programação, independente da tecnologia, você tem que entender a anatomia, porque uma vez que você entende a anatomia, se você vê um código de API feito em PHP, feito em Java, feito em C#, você já vai entender também a estrutura, porque não muda muita coisa. O que muda é o padrão de programação a nível de sintaxe, né? Mas o padrão de desenvolvimento, ele é normalmente igual. Por exemplo, se você desenvolver uma API usando Flask com Python, você vai ver muitas similaridades dessa API que foi feita usando Node.js com Express e JavaScript. E você pode usar o ChatGPT para... você pode usar esse prompt que está disponível aqui para você e pedir para o ChatGPT criar uma API usando outra tecnologia para você ir estudando e experimentando. Na minha empresa não usa Node para fazer API, usa C#. Então você use o ChatGPT para criar uma API em C# e vai aprendendo. Nós QAs precisamos evoluir tecnicamente, não dá para a gente ficar só na questão de negócio, na questão funcional. Não que não seja importante, tudo que engloba o mundo de qualidade de software é importante, mas evoluir tecnicamente também é. Não dá para abrir mão da evolução técnica. A evolução técnica abre muitas portas. Eu sei que existem outras questões que abrem portas também, mas na minha experiência, evoluir tecnicamente me abriu muito mais portas do que uma certificação, na minha experiência e na experiência de muitos outros QAs. Mais uma vez, eu não estou falando que uma coisa é mais importante que a outra, mas eu vejo que a evolução técnica é muito importante e a gente não pode ignorar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Em breve teremos a segunda parte dessa Masterclass, onde nós vamos testar com o Cypress e encontrar e corrigir bugs na nossa API. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau!